Que bom que nós estamos aqui. E qual é a pergunta que vocês têm para fazer? Silvana, você não tinha uma pergunta para fazer para mim? É mais uma explicação, Araci. Ok. Nem você estava falando naquela aula da Belzinha, né? Que ela, assim, ela trabalhava bastante pelas outras pessoas e depois ela tinha Sim. muito ataque. Depois dessa pandemia, aqui no nosso centro, é assim, eles querem mais passe com os mensageiros, com os guias, do que um passe magnético. Tá. E depois da pandemia, eu falei assim que eu ia dar uma parada, que eu ia trabalhar na mesa só assim para acudir minha família, me acudir. Eu estou fazendo isso certo ou estou fazendo errado? Você está certa. Você convida os médiuns, todos eles. É você a dirigente? Eu não me coloco como dirigente, Araci. Eu acho assim que ali, mas a responsabilidade mais é minha. Tá Mas bom. eu não. Então você é a dirigente e pronto. Então, como dirigente, veja bem, você deve receber os médios, só que as regras é cada médium trabalhar para si. Que o médium não traga aquele negócio de 1940, aquele bilhetinho da vizinha, do outro vizinho lá dos quintos, para trazer para você, para sobrecarregar você e o grupo de médios. Não. O grupo de médios tem que trabalhar para eles. Porque quando o médium trabalha para ele, porque nós podemos fazer prece, igual aqui o nosso grupo. Mas se tiver um obsessor, que ele precisa falar, que ele precisa desabafar, ele tem que estar no centro espírita. Então, o centro espírita tem que dar o apoio para o médium. Então, eu sugiro para você que você diga aos médicos, vocês vão trabalhar para vocês. Porque se vocês forem cuidar da vida dos outros, daquelas pessoas, eu estou sendo sincera, eu vivi isso daí. As pessoas davam o nome para mim rezar, e eu rezava, e elas estavam passeando, tomando cerveja, nos botecos, nos bailes, e eu me arrebentando. É verdade, eu tenho histórias fantásticas. Só que eu tinha família, tenho filho, tinha casa, tinha lá. Para mim, rezar para as pessoas, para elas ir passear, zoar, e para tudo. Está errado. O médium, o ectoplasma dele, a energia vital dele é para a família. Não estou aqui me referindo a nenhum grupo que queira trabalhar desse jeito. Esse é problema deles, cada qual com seus problemas. Mas você, que quiser ter um grupo estável, um grupo que ele tem uma frequência real, porque ele cuida da família, ele vem. E estou sincera em dizer, como foi que esvaziou as nossas reuniões mediúnicas dos kardecistas? Por quê? Porque os dirigentes começaram a colocar em cima dos médios um monte de responsabilidade de mensagens. Deu uma sobrecarga no grupo de espíritas, médiuns, aprendizes, ainda sem ter uma estrutura de envergadura, eles foram embora, cansados, acabados. Por quê? Da consequência no lar. Então, se o médium tiver consequência de um trabalho, Silvana, ele não volta na outra semana porque ele está acabado e o trabalho faz mal. Mas se ele vir para trabalhar para a família dele, ele vem saltitante. Ouviu? Para trabalhar para o filhinho, para o netinho, eles vêm saltitante para o centro espírita. Aqui, essa casa de oração onde eu vou, sempre foi o costume, assim, ter passes e a gente fica na outra sala trabalhando, né, na mesa. Então, o povo acostumou com os passes. E nesses passes, a gente recebe tudo quanto é carga. Tudo. Então, não havia tempo, né? Até essa pandemia, eu não tive assim, como falava assim, eu vou trabalhar hoje na mesa. Não, era só nos passes, nos passes. Bem dizer, 30 anos eu trabalhando só nos passes.
E conforme agora com a aula que a gente vai assistindo, a gente vai aprendendo, você vê os perigos, os prós e os contras também. Então, a gente vai entendendo mais onde há o perigo, porque antes a gente ia assim trabalhando, aleatório, sem saber o que podia acontecer, não acontecia. Então, agora eu estou tendo um conhecimento a mais. Então, eu estou assim, sentindo que estou uma cobrança, porque eu não estou trabalhando dessa forma, que jeito eu trabalhava. Não tem importância nenhuma. Toda vez que existe uma reforma, existe essa reação contrária. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, existe uma reação contrária. Eu tenho vários inimigos e adversários que são contra a posição que eu estou colocando, mas eu vejo que isso é um crescimento porque eu sofri danos com isso, e você também. Esse processo de nós sobrecarregarmos nós com problema alheio, porque ficava para o médium. E, às vezes, nem a prece finalizada não era para nos ajudar. Falava, daqui a pouco você está bom. E nós levamos aquela carga vibratória para os nossos filhos, netos, que ficava todo mundo louco, doido, passado, não estudava, desequilibrado, doente. Eu conheço muito bem a história, porque eu vivi a história. Eu vivi. O que eu estou dizendo aqui, eu vivi na minha pele. Então, eu posso dizer que o método não funcionou nem para mim, nem para você e nem para um dos espíritas. Todos eles ficaram sobrecarregados como? Porque nós ficamos com a vibração dos outros, não cuidamos da nossa família, que essa foi a verdade, porque falava assim, quando você entra para o centro espírita, você deixa seus problemas para o lado de fora. Isso foram anos a fio, Silvana. Anos a fios. E nossos filhos ficaram jogados na rua, abandonados, sem proteção, sem amparo, não podia receber espírito na casa, nem um protetor, o evangelho do lar era aquele evangelho, não podia nem dar passe. Então, a nossa casa ficou à reveria, Silvana. À reveria. E o que eu digo aqui, qualquer médio de um pouquinho de passado sabe o que eu estou falando. Então, se nós quisermos retornar os espíritas. A casa espírita, os médium, coloque eles para trabalhar para a casa deles. Que receba o seu protetor, vai receber, ajudar o netinho, vai ajudar a netinha. Esse sistema funciona. Se o médium, todos vocês que estão aqui, que estão trabalhando para o seu lar, sabe o quanto você acalmou o seu lar. O quanto que o nosso lar voltou a ter paz, voltou a ter harmonia, nós curamos doença, nós equilibramos o nosso lar, nós fizemos o nosso lar um local de paz. Então, aquele método antigo não funcionou para mim, e eu tenho certeza que não funcionou para ninguém. Por quê? Raros espíritas da minha época ficaram espíritas. Raros, dá para contar no dedo, né, Silvana? É verdade. Dá no dedo os espíritas que ficaram com esse método. A maioria virou crente, virou o que quis. Por quê? Porque os dirigentes deram sobrecarga para os médiuns. Porque não perguntavam para eles como que eles ficavam e como que estava a casa deles. Então, essa sobrecarga, Silvana, eu acho que você deve chegar e falar, olha, nós mudamos um pouquinho. Você vai trabalhar, tá ok? Para a sua família. Eu estou aqui, você assiste a aula com a Araci e você trabalha comigo. Pronto. Você Mas não é precisa, não precisa ficar preocupada em dar a aula, larga o problema para mim, você assiste a aula, quero saber se você está assistindo. E você reza com eles, Silvana. Só que eles estudam, eles aprendem. O que você acha da minha ideia? Não, já estou fazendo isso, sabe, Eraci? Eu estou colocando eles agora para eles trabalharem, para a família deles, socorrerem eles, mesmo os médicos que ainda não estão em desenvolvimento, assim, que ainda não tem aquela preparação, eu peço para chamar o protetor, chamar o anjo da guarda, pedindo para ir limpando. Mas eu falo assim, na questão dos passes das pessoas de fora, Araci. Olha, Silvana, você vai fazer uma prece para o seu protetor? O dirigente lá vai pedir para toda aquela equipe grandiosa daquela casa que
Você não quer pegar o problema alheio, as obsessões, todo aquele método antigo. E você fala para os espíritos dirigentes que você quer cuidar dos médiuns, cuidar dos lares espírita. Toda aquela equipe protetora daquela casa passa, então, a cuidar do lar dos médiuns, cuidar dos lares dos espíritas. Não sei se você está me entendendo. Só que você tem que conversar com os protetores. Então, você senta lá e fala assim, que é seu parente, né? Tudo parente seu. Fala assim, olha, meu avô, meu bisavô, toda essa minha equipe de trabalho, os tempos mudaram. Antigamente, a gente atingia um obsessor, mas hoje é uma multidão. Os médios estão sobrecarregados, os lares, a lei kármica, os últimos tempos. E eu gostaria que esta equipe de trabalho desta casa fizesse uma renovação na programação. Quer dizer, você coloca a renovação no programa. Nossos passes serão dados, apenas um passe para aliviar sem se intrometer na vida dos outros. Pronto. Porque antigamente o passe arrancava os espíritos. Só que as pessoas vão embora para se refestelar. Ninguém lê o evangelho, ninguém faz uma prece. Aí, quando está ruim de novo, vai para o centro espírita e larga os espíritos lá dentro. Então, não é correto. Cada um que cuida dos seus espíritos. Espero que você tenha me entendido, Silvana. Mas, mesmo assim, eu peço pela equipe da casa, com a minha equipe, eu já vou me preparando para aquele trabalho. Sim, perfeito. Eu chamo a equipe dos dois. Dos Só que eu dois. estava ficando com a consciência pesada, assim, de não atender aquelas pessoas que vão lá para tomar um passe. Eu estava ficando meia... Não chama todos os espíritos só, que as pessoas vão, e você vai falar, roga ao anjo guardião, da pessoa que tomar o passe, que ela tome consciência que ela tem que cuidar da família dela. Sim. Sabe, porque na hora do passe, em vez de você ficar tirando o problema dela, porque as pessoas vão tomar passe, e eu conheço, aí ela pede para o vizinho, para outro vizinho, para outra frente, que não foram tomar passe, aí ela senta lá na cadeirinha do passe e começa a pedir pela cidade inteira. E coitado do médium que vai aguentar todo aquele fluido que vem ali. Então, você vai pedir que a pessoa, ao tomar o passe, venha o anjo guardião, a equipe guardiã vem ali assistir para ela cumprir a missão dela terrena. Quer dizer, é sua organização. Está me fazendo entender? Em vez dela ficar vibrando pela cidade inteira, pelo vizinho e o outro, pelo namorado, pelo amante, você vem e fala para ela, vai atender o seu processo kármico, seu anjo guardião. Ok? Tá bom. Isso daí. Ficou entendida? Tá bom. E chama as duas equipes, a sua equipe familiar, a outra, chame todo mundo. Chame todos os espíritos para trabalhar. Dá serviço para eles. Certo? Tá bom. Certo. Obrigada, Araci. E bom trabalho. Saulo, o que você gostaria de perguntar? Araci, eu percebi uma mudança de ambiente aqui em casa depois que minha mãe precisou ir passear. E desde então eu tô tendo dificuldade emocional e de dormir também. Então, às vezes eu percebi isso hoje, depois da prece. Você cresceu, hein, Saulo? Agora que você percebeu que você está vivendo na mamadeira luminosa da sua mãe, que tem que mamar o fluido benévolo da mãezinha para dormir, você ainda está na mamadeira, Saulo. Mas você continua, você está igual aquela criança que a mãe sai e está sem mamadeira. Então, você vai pedir ao seu anjo guardião, a equipe da sua mãe, fala assim, não é para me abandonar, é para ficar aqui, a equipe da minha mãe. Chama a equipe da sua mãe, entendeu? Quero toda ela me protegendo, me amparando, eu quero a equipe da minha mãe. Então, é você que vai pedir, certo, Saulo? Sua mãe fez muito bem largar você sem mamadeira para você ver quanto que é importante uma mãezinha que reza. Sua mãe é maravilhosa, então ela tem um trabalho gigantesco. Mas eu fiquei feliz
dela ter te deixado sem mamadeira. Quando ela chegar, você dá 1000 beijos à sua mãe e fala, mãezinha, nunca me deixa sem mamadeira espiritual para mim, que eu preciso do fluido do seu amor para mim dormir, para mim ficar boa, para mim sarar, ok? Você faça isso quando ela chegar. Escreve uma cartinha para ela com tudo isso, certo? E não esqueça de falar isso que eu falei aqui. Você ficou sem a mamadeira espiritual, sem os fluidos espirituais. Certo, Saulo? Certo, muito obrigado. Eu estou aqui, hein? Eu estou ouvindo tudo, hein? Você ouviu, Sheila? Que legal! Eu tô aqui, eu estou ouvindo. Eu estou sempre perto. Você Beijo, viu, obrigada. Sheila, que bom que ele percebeu que ele ficou sem aquele fluido ambiental. Que coisa legal! Isso é muito bom. Ele é sensitivo, percebeu, sentiu, registrou. Perfeito! Ele nunca pensou que ele precisava, né, Sheila? Ele pensou que era autossuficiente. Mas É uma pena que os filhos... ainda faltam 5 sentir isso, né? Faltam 5 ainda, mas tudo bem. Mas se um já sentiu, você já tem, né, uma boa porcentagem. Que ótimo, Tá, Sheila. Estou feliz. Obrigada. Continue firme e forte nas suas mamadeiras fluídicas para esses filhinhos aí. Ai, beijinho, obrigada. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Voilà, pode perguntar. Então, não é bem uma dúvida, é só para clarear mais para mim. Sexta-feira faleceu a mulher do meu tio. Eu devo encaminhar, porque ela não tem laço comigo, né? Porque ele que é meu tio, ele é irmão do meu pai. E nesse caso, mesmo assim, ela pode aparecer. Os espíritos familiares podem trazê-la. Entendi. Os espíritos familiares, quer dizer, percebe que ela não está bem espiritualmente. Você é um médium familiar, que tem toda uma estrutura fluídica, eles podem trazer ela para você auxiliá-la. Entendi. Eu ando tendo, assim, uns pensamentos, porque eu não tenho nada contra ela, assim, né? Eu, particularmente, mas eu sei que ela foi uma pessoa muito soberba, e mesmo depois que perdeu tudo, ainda conservava aquele olhar de soberbo, uma pessoa que talvez não aceitasse muito bem a nova vida dela, entendeu? Então, você tem muito a ajudar, porque nós somos espírita, tanto faz ser rico, pobre, branco, índio, milionário, nós vamos ter que assistir do mesmo jeito. Então, eu desejo para você boa sorte. Obrigada, okay? Amiga. Obrigada. Você sabe que quando o médium está pronto, o trabalho aparece. Meu trabalho é preparar o médium da melhor forma possível, com todo o conhecimento, com tudo que ele precisar, preparar para a continuidade daquilo que ele veio cumprir, e não daquilo que eu quero que ele cumpra. Eu, como tenho que preparar para que ele cumpra o seu dever, então eu tenho que passar todas as informações, tudo o que ele precisa na jornada. Quer dizer, não esqueça isso, não esqueça aquilo, aprende a fazer pressa, você vai ver isso. Quer dizer, a dificuldade da jornada. Mas, a hora que ele está pronto, o trabalho aparece. É assim que funciona. Então, os trabalhos surgem nos lares, surgem nas famílias, as suas dificuldades para o seu caminhar. É um projeto natural de cada um de nós. Eu só percebo que o médium, que ele cuidar dele nesse período de aprendizado, para que ele fosse um bom soldado, todas as experiências, tudo que ele precisa para cumprir a sua jornada, é o melhor para ele. Porque sairmos para uma jornada despreparado para uma guerra fluídica, uma guerra de energias negativas, e o médium não saber o que fazer, enfrentar uma situação, normalmente ele cai. Normalmente ele cai. Nós médios sabemos disso. Nós médios sabemos como é difícil. Eu que recebo
Um dia sim, um dia não, um dia também, as energias negativas. Então, é 24 horas eu tenho que manter em paz, em defesa, e tenho que estar armada até os dentes. É assim que funciona. E por isso que vocês me veem bonitinha. Nossa, ela está sempre bonitinha. Mas e o tamanho da guerra? Para ficar bonitinha. E o tamanho da guerra para estar aqui no dia, no horário, para cumprir a minha meta. Então, é isso que tem que aprender para estar pronta para o cumprimento da tarefa, quer no lar, quer em qualquer outra atividade como essa que eu estou aqui agora. Então, eu quero comentar, já tem um pouquinho de tempo, e eu vou comentar. A nossa aula de hoje, nós vamos falar de fluidos. Fluidos. Todo fluido, quer que ele tenha 2.000 anos, quer que ele tenha 5 anos, 20, 10, o nosso passado, quando nós morremos, nós fechamos a caixinha de Pandora. E aí a gente morre, é atendido, vai lá, estuda. Aí a gente fala assim, olha, eu não gostaria de tocar na caixinha de Pandora, e eu quero ser um professor agora, eu quero estudar ciência, eu quero ser artista, eu quero ser médico, e a minha caixinha de Pandora fica fechada. Então, você é programado para você vir aqui estudar, pesquisar, sem mexer na caixinha de Pandora. Aí passa 1, 2, 3 reencarnação, chega nesse período em que nós estamos agora, dos ceareiros da última hora, e você vem, porque neste período em que nós estamos vivendo, é a abertura das benditas caixinhas de Pandora. É agora que está na ativa. Todas as energias que estavam latentes da maldade, do erro, da impostura, da falsidade, elas saíram tudo para fora. E nós vemos neste período. Nós não estamos vivendo um período de paz, de harmonia. Nós estamos num período de guerras fluídicas, guerras de forma de pensamento, guerras em todo sentido, de vida, de trabalhos religiosos, cristãos. Não tem, os fluidos estão angustiantes para todo lado. E nestes períodos também, os médiuns abrem as suas caixinhas de Pandora. Então, vem o seu passado. Vem o seu passado. E aí ele tem que estar preparado, no meio desse turbilhão de ideias, para poder resgatar o seu próprio passado. Porque, às vezes, as pessoas abrem os nossos passados. Como era assim que vai abrir minha bendita caixinha de Pandora, que eu fechei tanto, amarrei tanto para ninguém mexer. Mas vem um curioso que não tem nada para fazer. E fala assim, eu vou abrir essa caixinha, por que ela está fechada? Deixa eu abrir para ver o que tem dentro. Quando abre, nós ficamos vulneráveis. Porque vem para nós todo esse passado, todas as energias, vem tudo isso. E aí o médium, que ele não estiver preparado para esse processo de resgate de si mesmo, aí se torna doloroso. E é por isso que o médium tem que se preparar. Nós temos que estudar, ver tudo, conhecer tudo. Não seja um espírita que não estuda. Ai, espiritismo não é isso, que as pessoas pegaram e fecharam. Isso não existe. Kardec, pegar os ensinos de Kardec, ele leu tudo. A cabeça dele era 10. Estudou tudo que ele podia ter estudado. E o espírito é a mesma coisa. Então, o espiritismo, o que o espiritismo traz para nós? A lei de causa e efeito. A lei reencarnatória. Então, eu sofro na reencarnação aquilo que eu me equivoquei em vidas passadas. E eu volto para retificar.
Então, se o médium não se preparar para retificar a si mesmo, arrancar dele o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o desamor, a soberba dele, o orgulho, o médium cai. Às vezes é uma reencarnação falida pelo orgulho e pela vaidade. Então, o que nós não podemos ter? Nós não podemos ter isso de não querer olhar para aquilo que nos equivocamos, ou erramos, ou precisamos socorrer. Quando se trata de família, nós viemos preparados para velar e proteger da família. Nunca esqueçam isso. O médium vem preparado para cuidar dos seus filhos. Quando essa missão estiver cumprida, vai surgir os irmãos. O médium, à medida em que ele cresce, ele acrescenta uma vida espiritual diferente. Então, o médium sobe. De soldado raso, ele passa para sargento. E depois que ele trabalhar nessa ordem de sargento, ele passa para tenente. E aí a sua esquadra, a sua equipe é maior. Quando ele vencer todo esse processo, ele vai virar um general. É assim que processa a mediunidade. Então, não tem como um médium já chegar achando que ele vai ser um general, porque não vai. O médium vai ter que entender que ele tem que começar da base, do simples, do aprendizado. Ele vai iniciar o recruta zero. Vai fazer muitas coisas erradas. Mas, se o rei pode errar quando você quiser, vai lá e faz de novo. Eu errei. Faz de novo. Nossa, eu cometi tantos erros. Faz de novo. Essa é a lei. Essa é a lei. Errou? Faz de novo. Então, o médium não precisa ficar, meu coração, eu fiz muito erro, eu piquei, eu matei. Picou, matou, arrancou pedaço, tirou. Tudo bem. E agora? Vai retificar. Recolhe os espíritos que você matou, arrancou o olho, tirou pedaço. Tudo que você fez de errado. Essa é a lei. Não tem outra. Porque a lei chama fora da caridade, não há salvação. O que é fora da caridade, não há salvação? Socorrer meu obsessor, socorrer meu adversário, socorrer aqueles que eu machuquei, aqueles que eu agredi, aqueles que eu humilhei, aqueles que eu causei danos. É isso. E médium não pode se envergonhar do seu trabalho. Só que, graças a Deus, a doutrina espírita é maravilhosa. Você não precisa contar para ninguém. Nada. Você não precisa fazer um depoimento porque eu matei, porque eu roubei, porque eu piquei. O seu protetor vai falar assim, olha, você vai ter que atender porque isso é um processo caro. Ele vai se preocupar de tantas besteiras que você fez. Mas ele sabe que você terá que resgatar, certo? Então, não tenham medo do resgate. Não tenham medo de passar nos caminhos que você precisa passar. Sem a caridade, você não vai se melhorar. É a caridade que nos faz ficar em pé. É isso aí. A caridade. Se vocês quiserem ficar umas velhinhas bonitinhas, igual eu, assim, com 70 e poucos anos, sejam caridosos com o seu obsessor, seu adversário, seu inimigo. Pode dar todos os seus bens, pode dar o seu ouro, as suas pratas, que não vai aliviar o seu karma, ok? O karma só pode ser aliviado pelo trabalho redentor do médium. Vocês têm entendido essa mensagem. Mas continue auxiliando e fazendo caridade material, porque faz bem para a alma. Ok? Que bom trabalho. Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento
a esse Pai de amor, a esse Pai misericordioso, e rogar a Ele neste momento, rogar o seu amor, que a sua partícula divina possa nos envolver, nos fortalecer, nos trazer a inteligência, a sabedoria necessária para que possamos trabalhar, edificar, construir um mundo melhor, mudar as nossas vidas melhor, cada vez melhor. Senhor, aqui estamos a te rogar toda essa força do universo, toda essa energia maior, que venham até nós. Rogo neste momento, Senhor, aos guardiões planetários, aos espíritos responsáveis, Senhor, por toda a nossa galáxia, por todo o nosso planeta, que venham nos auxiliar a desvincular-nos, Senhor, de todos esses fluidos densos de ódio, de rancor, de mágoas, de ressentimentos, da corrupção, Senhor, que assola no planeta Terra. Rogamos neste momento, Pai, que esse templo de amor se abra e que o grande Mestre Jesus e toda a sua ordem crística neste momento venham estar conosco, como rogamos a todos os anjos, arcanjos, os espíritos superiores, os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, como rogamos às falanges de Maria, todos os guardiões planetários, guardiões que trabalham sobre a sua tutela, venham estar conosco, venham nos auxiliar. Rogamos, Senhor, às falanges do Espírito de verdade, os espíritos consoladores, as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney, Erasto, Bernardino, de São Tomás de Aquino, de São Vicente de Paulo. Rogamos as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Benedita Fernandes, de Joana d'Arc, de São Jorge, de Francisco de Assis. Como rogamos neste momento a todos os nossos ancestrais, Senhor, todos esses espíritos trabalhadores que vêm em nosso socorro, como rogamos também aos espíritos que nos auxiliaram no nosso projeto reencarnatório, que nos dê a luz, que nos dê orientação, a instrução, que estejam conosco para que não venhamos a falir, para que não venhamos a errar, a desistir do caminho certo, do caminho do Cristo. Rogo neste momento, Senhor, aos nossos anjos guardiões, rogo neste momento, Senhor, a todas as nossas equipes espirituais, como eu rogo neste momento às falanges africanas, todos os nossos pretos velhos, índios, caboclos, baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, os cangaceiros, que venha toda a força, Senhor, dos mongóis, que venha a força de Gengis Khan, que venha a força, Senhor, trabalhadora de toda a legião romana, Senhor. Nós estamos aqui pedindo a todos os peles vermelhas, chiús, todas as falanges guaranis, Senhor, tupis guaranis, que venham, Senhor, e rogo a todos os guardiões, Senhor, Exus e Pombagiras, todos esses trabalhadores da tua seara, eu rogo neste momento, peço a grande confradaria dos magos, dos monges brancos, dos druidas, as forças dos 7 selos, a força, Senhor, de todos os elementares, elementares da terra, da água, do ar, do fogo, dos reinos minerais, vegetais, animais, Senhor. Que venha a força, Senhor, de todos esses guardiões, Senhor, planetários. Que venha a força de todos nossos pelotões de choque,
toda a grande confradaria, Senhor, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Vem nesse momento, Senhor. Vem nesse momento nos auxiliar. Como eu rogo a todas as nossas colônias do Atlântico, do Pacífico, do Índico, do Mediterrâneo, onde tiver, Senhor, que venham essas falanges nesse auxílio. E peço permissão neste momento, Senhor, para abrir esse grande laboratório do espaço, Senhor. Esse grande laboratório, Senhor, da consolação, da regeneração, da redenção, Senhor. E permita neste momento, Senhor, colocar a mim e os meus familiares, colocar, Senhor, os espíritos que porventura estejam penetrando dentro do meu lar, prejudicando os meus entes queridos ou a mim, Senhor. Peço neste momento a força, Senhor, a força do fogo, da água, da terra, do ar, que puxe nesse momento e toda a minha equipe de trabalho, chame médio sua equipe, incorpore o seu protetor e puxe todos esses espíritos doentes, todos os cansados, os perdidos, os falidos, os recém-desencarnados, aqueles que bateram a tua porta, a porta da tua mediunidade para socorro. Puxa todos os seus familiares, todos os recém-desencarnados pela Covid, Senhor, pelo câncer, pelo AVC, pelo infarto, pelos acidentes, pelas mortes coletivas. Peço neste momento, Senhor, por todos esses espíritos ainda presos no ódio, na raiva, trazendo para a consolação, a regeneração e a redenção. Todos os nossos obsessores, rivais, adversários, todos esses espíritos traidores, caluniadores, Senhor, todos esses espíritos perseguidores, fascinadores, todos esses espíritos que usam a hipnose, Senhor, para ferir, para machucar, para subjugar, para, Senhor, inverter os polos, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Peço neste momento, Senhor, que é a força da terra, que é a força da lama astral, nesse momento puxe, e vai absorvendo todas essas energias, todo esse fluido negativo, desintegrando, desmagnetizando, que o fogo na consolação, na regeneração, na redenção, vai destruindo, exterminando, Senhor. Que venha o extermínio do mal, Senhor, o extermínio da maldade, o extermínio dos vírus, das bactérias, dos miasmas, das dores, desmaterializando, desmagnetizando, Senhor, solvendo tudo isso, solvendo todos os trabalhos, todas as vontades maléficas, todos os desejos, solvendo todas essas irradiações, Senhor, desmaterializando tudo isso, Senhor, que é a força da lama astral, que é a força, Senhor, da areia que gira, Senhor, gira numa velocidade e vai destruindo, vai desmagnetizando, Senhor. E peço nesse momento as forças, Senhor, as forças elementares, que vai desmaterializando todos esses fluxos, Senhor, mentais, todas essas irradiações de inversão de polos, Senhor, de inversão do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Peço neste momento que vai retirando, Senhor, que vai tirando todo esse desequilíbrio, que vai retirando toda essa desarmonia, que vai retirando todos esses trabalhos, Senhor, e que o ser humano, Senhor, volte à sua posição original, Senhor, que volte, que o homem possa, neste momento, trazer a sua luz azul no seu frontal, e na sua genitália, Senhor, o vermelho, que venha essa força e que gire no homem, Senhor, que gire no homem o azul no coronário, e no seu genital venha o vermelho, Senhor, e que venha trazendo todas as energias eletromagnéticas, e que na mulher, Senhor, venha no seu frontal
o vermelho e comece a irradiar a luz, Senhor. E no seu genital, Senhor, traga o azul. E que as forças eletromagnéticas comecem a girar, a trazer o equilíbrio a todo o seu corpo físico, a todo o seu corpo perispiritual, ao seu duplo etéreo, trazer o equilíbrio, Senhor, ao espírito. E peço nesse momento que essas energias eletromagnéticas comecem a girar, a limpar, Senhor, a trazer a luz, e que venha a água salutar, que venha a água límpida dos mares, dos rios, das cachoeiras, das nascentes, dos aquíferos, as águas medicinais, as águas, Senhor, com todo o seu teor, Senhor, salutar, as ervas medicinais, para curar, refazendo todas as células físicas, refazendo todos os nossos corpos físicos, os nossos órgãos, refazendo todos os perispíritos, o duplo etéreo, Senhor, trazendo o equilíbrio, o refazimento de todos os órgãos para todos esses espíritos desencarnados, para que os nossos familiares encarnados possam, Senhor, receber essa energia salutar, a saúde, as energias, Senhor. Rogo as forças, Senhor, solares, que caiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, trazendo a luz ao nosso lar, trazendo a paz, a esperança, a fé e a caridade, trazendo as ordens, Senhor, crísticas, trazendo todos os ensinamentos do Evangelho do Cristo, trazendo todas as instruções dos Espíritos Consoladores, Senhor, que possam estar no nosso lar, trazendo a orientação pelos nossos anjos guardiões, espíritos protetores, Senhor, espíritos familiares. Rogo neste momento a todas as colônias, a todos os espíritos socorristas, que neste momento se preparem. Rogo a todas as mães, a todos os paizinhos, toda a falange de Maria, que neste momento venham socorrer os seus filhos, que venham socorrer os seus familiares, os seus entes queridos, seus netos, a sua família, Senhor, possa ser retirada da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, encaminhados todos, Senhor, retirados todos para a colônia de repouso, de tratamento, Senhor, para as colônias espirituais, para os parques de evangelização, educandários, reformatórios, clínicas de recuperação, de tratamento, para os estudos, Senhor, para os hospitais, para as câmaras de retificação, para os presídios educativos, que todos possam, nesse momento, Senhor, serem socorridos, que as falanges possam passar por todos os lares dos nossos irmãos e irmãs, retirando todos esses espíritos, levando-os às suas colônias, às colônias de Maria, às colônias de Bezerra, de São Luís e Santo Agostinho, às colônias de Eurípides, de Joana d'Arc, de Francisco Cândido Xavier. Pedimos nesse momento, Senhor, que a luz do seu amor caia sobre todos esses espíritos desencarnados e derrame sobre nós encarnados também essa mesma luz para fortalecer-nos, Senhor, nessa nossa jornada. E rogo neste momento, Senhor, permissão para fecharmos a nossa consolação, a nossa regeneração, a nossa redenção, a nossa lama astral, Senhor. Que ela volte tudo ao normal e permita, Pai misericordioso, que possamos, Senhor, deixá-la toda higienizada, Senhor, preparada para os nossos próximos trabalhos. E assim agradecidos somos e voltamos a Ti, Senhor, diante deste universo,
diante de toda a sua criação, deste sol magnífico, a vos pedir, Senhor, toda a energia salutar, todo o fluido vital necessário para fortalecer o nosso corpo físico, para fortalecer o nosso perispírito, o nosso duplo etéreo, para fortalecer o nosso espírito. Obrigado, Senhor. Que a sua luz, que o seu amor caiam sobre todos esses benfeitores que nos auxiliaram, todos os trabalhadores da tua seara. Obrigado a todos os benfeitores, a toda a minha equipe de trabalho, a toda a equipe socorrista, as equipes de Maria, as equipes do grande mestre Jesus, as equipes dos consoladores, de todos os nossos ancestrais. Obrigado a todas as falanges que nos auxiliaram. Obrigado, Pai. Obrigado por esta oportunidade, por este momento de prece, por esse momento, Senhor, de amor, de paz e tranquilidade. Ilumina-nos, Senhor. Fortaleça-nos. Permita que no momento do nosso repouso físico, sejamos nós levados à espiritualidade, que o nosso anjo guardião, que os nossos espíritos protetores, instrutores, orientadores, possam nos orientar, que possamos estudar, que possamos trabalhar, que possamos crescer espiritualmente. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo quanto nos deste, pela vida, pelo lar, pela família, por esta família que hoje nos acolhe. Obrigado, Senhor, e que a sua paz, que o seu imenso amor nos envolva, nos fortaleça, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.